Olá pessoal, começa aqui mais um Viajando nas Ideias e hoje eu quero falar sobre vida extraterrestre. Eu acredito em extraterrestres, eu acredito em ETs. E não são aqueles ETs verdinhos com duas anteninhas na cabeça, eu não estou falando disso. Estou falando de vida pensante, vida inteligente, fora da Terra. Eu estou falando de civilizações parecidas com a nossa em vários aspectos, que se desenvolveram em outros planetas. Planetas esses que a gente pode já ter conhecimento da existência, como podem ser planetas que a gente nem descobriu ainda que existam. Eu acho que o universo é muito grande, as informações que nós temos sobre os planetas que existem são informações pífias. Eu acho que a gente está engatinhando ainda nesse assunto, e eu acredito plenamente que exista fora da Terra vida inteligente, ETs. E esses ETs seriam pessoas parecidas com a gente, pessoas com sentimento, pessoas com capacidade de raciocínio, pessoas com tecnologia. É óbvio que esse meu acreditar nada tem a ver com eu ter visto. Eu nunca vi um ET, eu nunca vi um disco voador. Eu simplesmente acho a coisa mais óbvia do mundo que, assim como no planeta Terra se desenvolveu uma espécie inteligente, que em outros planetas também tenha se desenvolvido. E algumas pessoas falam assim: nossa, mas só no planeta Terra tem água, tem oxigênio, para uma pessoa se desenvolver, para uma vida inteligente se desenvolver, precisa dessas coisas. Não necessariamente, na minha opinião. Eu acho que existe o desenvolvimento de pessoas inteligentes aqui na Terra por meio do oxigênio, por meio da água, por meio de todas essas razões, mas pode outras civilizações terem se desenvolvido pessoas, seres lá, que encontrou no habitat deles outras formas de desenvolvimento. Ah, Fábio, mas aí você está indo contra o que pregam os cientistas, o que os cientistas estudaram. Bem, eu sou um leigo. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos determinadas... nós entendemos como fundamental para a existência humana determinados fatores que em outros planetas os fatores podem ser outros. Então eu acredito que se aqui a gente se desenvolveu por N razões, em outros planetas, o ser inteligente, a vida inteligente, uma pessoa, vamos dizer assim, pode ter se desenvolvido também por lá ter oxigênio, por lá ter água, por lá ter as mesmas condições naturais que se tem aqui na Terra, ou por outras condições que nós não conhecemos ainda, que nós não entendemos ainda, que essas condições sejam possíveis por meio delas a existência de vida inteligente. O assunto, sempre quando eu comento com os meus amigos, quando eu comento com alguém que eu acredito em ET, o assunto é levado na brincadeira, o assunto é levado, ah, Fábio, só você mesmo, né? As pessoas dão risada, as pessoas acham engraçado, até porque a imprensa, a mídia de uma forma geral, quando fala de ETs dessa forma, levando para o lado cômico, levando para o lado fantasioso. Então, se as pessoas têm o ET como algo que é fantasia, como algo que é um homenzinho verde lá com duas antenas na cabeça, quando eu falo no assunto é óbvio que as pessoas vão dar risada, é óbvio que as pessoas vão achar, nossa, como o Fábio viaja nas ideias, né? Mas para mim o assunto é um assunto importante, é um assunto real, um assunto que deveria ser pensado pelas pessoas, um assunto que a gente ignora por vários motivos,
ou porque a gente sempre foi doutrinado a levar esse assunto não muito a sério, levar esse assunto na brincadeira, como se fosse uma piada, ou porque a gente tem medo do desconhecido, né? Então acreditar que existe uma civilização fora da Terra pensante, uma civilização mais evoluída que a nossa. E eu quero deixar claro que no que eu acredito, existem civilizações mais avançadas que a nossa e civilizações mais atrasadas que a nossa. É óbvio que as mais avançadas conseguem nos visitar, as mais atrasadas não. Mas existem diferentes tipos de civilizações. E os Estados Unidos, por exemplo, que tem a NASA e tal, eles não aceitam, né, que exista homens, mulheres, que existam seres vivos pensantes. Eles não reconhecem, né, que existam esses seres vivos inteligentes em outros planetas. E eles têm a NASA, Fábio, eles estudam tudo isso. Bem, existem várias razões para isso, né? Os Estados Unidos é a nação bélica mais importante do mundo. Por essa razão, você sendo a nação mais importante do mundo, você não pode admitir que exista uma civilização mais avançada que você, senão você perde a sua, não seria credibilidade, mas você perde parte da sua força junto aos países que são, entre aspas, subordinados a você, entre aspas, os países que não têm um avanço tecnológico que você tem, que não tem um poder bélico que você tem. Então você respeita os Estados Unidos porque é a nação mais potente, falando em armamento, falando em tecnologia, falando em economia, etc. Agora, se de repente você soubesse, você tivesse a certeza absoluta que existe uma nação que é mais avançada que a nação americana, será que você respeitaria os Estados Unidos como você respeita hoje? O assunto é muito complexo, não é num vídeo do Viajando nas Ideias que a gente vai esclarecer dúvidas sobre isso, e na verdade as minhas dúvidas são várias. Eu só estou aqui compartilhando com vocês o que eu acredito, porque eu acho esse assunto bastante relevante, bastante importante, e um assunto que infelizmente a gente não leva a sério, que infelizmente fica sempre no campo da piada, no campo da brincadeira, quando, na minha opinião, existem inúmeras civilizações, inúmeras, não estou falando de uma, duas ou três, estou falando de inúmeras civilizações além da nossa aqui no planeta Terra. Está bem? Então vamos pensar a respeito, vamos viajar nas ideias, refletir um pouco e obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.